Olá, boa noite a todos. Estou tentando aqui colocar o Leonardo na live, mas está dando probleminha. Só um momento. Agora foi. Agora foi. Olá, boa noite a todos. Eles já estão aqui Boa presentes. noite. Começando mais uma live de Ciência. Lembrando que estamos realizando as entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia e que quem está participando aqui da nossa live é justamente porque respondeu ao formulário que a gente está deixando aberto ali no Google Forms e está deixando informações para participar das lives. Então, não precisa ser tarólogo, necessariamente, pode ser somente um consulente, você pode pagar para fazer consultas com os profissionais. Estamos aqui abertos a receber vocês para contar suas experiências durante esse período de pandemia da prática do tarô. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Cardoso, que é também conhecido como Kiel Carl Haas. Pronunciei certo? Que é o Ou Kailash. Kailash. Pronto. Então, ele vai se apresentar brevemente para a gente começar a nossa entrevista agora. Boa noite, Leonardo. Ou prefere que eu te chame de Kiel? Pode chamar de Kiel. Então, gente, boa noite. Como ele falou, me chamo Leonardo, né? Mais conhecido como tal, o Kiel Kailash. Eu trabalho, no caso, como runemal. Sou do Rio de Janeiro, sou nascido e criado aqui, né? Já trabalho com o oráculo das runas há pelo menos uns 10 anos. E, bom, a princípio, eu utilizo a plataforma, no caso do Instagram e do Facebook, né, para poder estar fazendo os meus trabalhos, como também a plataforma do Taroando. Pronto, perfeito. E uma coisa que me chamou muito a atenção logo no seu formulário foi a questão da religião. Você declarou ser de uma linha religiosa que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Você pode me falar um pouco mais dessa sua religião que você segue, se é somente ela ou se ela faz parte de um conjunto de crenças espirituais que você tem e se ela de alguma forma se conecta com a sua prática com o tarô? Então, o uso que eu faço do oráculo, né, ele no caso provém do Asatru, ele é ligado à egrégora nórdica, apesar de eu fazer, no caso, parte da bruxaria tradicional, uma das vertentes dela é a parte nórdica, né? E sim, ela se liga diretamente à própria religião, pois através das runas não só se tem conselhos e afins para poder se trabalhar, né? Como também para poder se aconselhar. O principal forte das runas, né, que era utilizado muito pelos antigos, era a forma para resolução de problemas. Quando os antigos tinham um determinado problema que eles não podiam resolver, eles apelavam às runas para poder chegar num denominador comum. Alô? Está me ouvindo? Um pouco. Mas, pronto, em relação à religião, no caso, é a Zatru, certo? No caso, como você teve esse contato inicial com a religião? Então, a princípio, o meu contato inicial com a religião
foi através também da minha esposa, né? Ela é bruxa, ela faz parte da bruxaria tradicional. E eu, na época também que eu a conheci, eu tinha, né? As runas, elas me acompanhavam. No caso, elas são compostas por símbolos, né? E são feitas em pedra, ou em madeira, ou em pedra. E por conta, assim, uma vez eu estava fazendo uma leitura para ela, ela disse que eu fazia muito bem essa leitura. Com isso, não só a gente iniciou estudos, né, como também as próprias práticas, utilizando o oráculo como base. Entendi. E o tarô, ele tem relação com... Ele começou também nessa época? Ele começou devido ao contato com o Azatru? Ou foi um outro movimento? Na realidade, ele veio realmente partindo desse... Ele veio partindo desse contato mesmo esse estímulo, né, mesmo que eu tive com a minha esposa, entende? Ele partiu daí. E com isso, foi se trabalhando, foi se aprofundando em cima do próprio oráculo e se aprendendo um pouco mais sobre ele, né? E foi mais ou menos em que época, assim, período, o ano que você começou esse contato? Olha, foi por volta de 2013, 2014, mais ou menos, né, que eu fiz, que eu comecei essa inserção no oráculo. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos como oraculista, exatamente como runemal, né, onde eu só trabalhei com as runas desse período até hoje, né, tanto para trabalho oracular como para trabalho ritualístico. E o uso do tarô, você tem também o trabalho enquanto tarólogo, ou você foi só um curto período, ou você atualmente só trabalha com as runas e o tarô é algo que é mais pessoal, ou não existe uma definição muito clara em relação a isso? Então, o tarô, no caso, o oráculo, as runas, ele é, no caso, uma coisa que eu utilizo tanto para fim profissional como para fim pessoal, né? Eu fiz uso e faço uso até hoje dentro desse raciocínio. Trabalho tanto com a parte pessoal, né? Pegando os conselhos para mim em situações devidas, né? Em situações a qual eu tenho as minhas dúvidas e tudo mais, como eu também faço uso dele para trabalho para os outros, né? E não, eu não trabalho exatamente apenas com o oráculo. Ele não é a minha principal, ele não é o meu principal utilizo, eu não utilizo principalmente ele, para poder efetuar trabalhos. E você falou que consulta os oráculos nos momentos que você precisa. Isso seria parte do seu dia a dia, ou você diria que vai estar mais ligado à questão de dificuldades? Existe alguma intensificação em tempos de crise, essa consulta aos oráculos, esse contato maior com os oráculos? Então, durante o mesmo período de crise, falando especificamente das runas, está dentro da função delas. Então, sim, é para literalmente utilizar as runas para esses períodos, pois são períodos assim que se tornam mais cabíveis o uso. A gente realmente não sabe o que a gente deve fazer ou a forma como a gente deve buscar um caminho, ou se orientar da melhor forma possível, não apenas orientar a nós, como também orientar aos outros. As runas, elas têm essa funcionalidade, elas direcionam, elas mostram o problema e elas mostram como solucionar, entende? Então, sim, ela foi bem utilizada amplamente na questão de momentos de crise, né? Você vê uma diferença, como no caso a gente está mais voltado a questão do tarô, as runas eu acho também muito interessante e até vou tentar aprofundar mais aqui para ter um conhecimento maior sobre isso. Mas você acha que há uma diferença nessa prática oracular que você tem entre a forma que você usa o tarô e as runas? E as runas, você disse que elas são voltadas a esse momento de crise, mas o tarô você vê como algo mais do cotidiano, ou na sua utilização é idêntico? Assim, eu só faço utilização das runas, entende? Não existe uma diferença.
elas são um material oracular tão forte quanto o uso do tarô por si só, entende? Óbvio que existem runas que são feitas em cartas, as pessoas podem chamar ou podem configurar como tarô e afins, mas aí isso fica para cada pessoa por si só. Mas eu apenas faço uso das runas, entende? Elas... Perdão. Eu só faço apenas uso das runas, entende? Não chego a manipular um tarô propriamente dito. O oráculo principal e o único oráculo que eu utilizo são as runas. E você já chegou a ter algum período de utilização do tarô como trabalho profissional ou como leitura pessoal mesmo? Sim, eu fiz o uso do oráculo para... Eu faço uso do oráculo já tem bastante tempo para cunho profissional, né? Tanto trabalhos que estão ligados a plataformas, né, a parte digital e afins, como está ligado para uso em eventos e usos particulares também, entende? Entendo. Bem, eu vou expandir as questões que estão voltadas ao tarot, também a questão das zonas, que eu acho que eles dialogam muito nesse sentido das questões que tem a fazer. Então, Sim. o que são esses oráculos para você? Como o que eles são para você atualmente e como você tem se relacionado com eles? Olha, a minha relação com as runas, ela é bem ampla, ela é diária, ela permite que eu tome as melhores resoluções, a questão de resolver algumas questões, sejam elas a nível pessoal, como a nível sentimental, e também a nível religioso, entende? As runas, elas têm essa amplitude, elas trabalham muito bem em vários pontos, e por conta disso, por ser um material oracular, por ser um material que abrange muito, ela está muito ligada comigo, com o meu dia a dia, entende? Sendo a principal forma até mesmo de chegar a resoluções de muitos problemas. Então, ela está intimamente ligada a muitas coisas que eu faço, ao que se trata do espiritual, ao que se trata do divino, ao que se trata do religioso e do sagrado. Entendi. E agora falando especificamente sobre o período de pandemia, Uhum. como foi para você falando? Você sentiu esse impacto do período ou não chegou a ser tão forte para você? Deu uma picotada Pronto, no momento que você deixa estava eu perguntando. repetir aqui. O período de pandemia, espiritualmente e emocionalmente falando, como ele foi o momento para você? Você sentiu o impacto forte desse período ou ele não foi tão significativo para você? Então, vamos lá. Em parte. A nível espiritual, o uso do oráculo, a ligação que teve, no caso, a nível espiritual, foi muito grande. Pois vivemos um período onde a gente literalmente foi obrigado a ficar dentro de casa. Então, isso amplificou muitas coisas, aonde você não tinha problemas mundanos a qual você deveria resolver fora, mas muito mais dentro de casa. Você se tornou muito mais ligado. Eu, no meu caso, me tornei muito mais ligado à minha própria espiritualidade, entende? E até mesmo a questão de sensibilidade mesmo. A parte espiritual se tornando muito mais aflorada, aonde você consegue ter muito mais clareza, tanto a nível de estudo como a nível de entendimento das coisas. E a parte emocional, eu digo que não teve ninguém que saiu muito normal dessa pandemia, entende? Mas, pelo menos, aqueles que buscaram, né, saber aqueles que buscaram um caminho, buscaram diretriz, buscaram uma forma de se direcionar durante o período pandêmico, né, seja através da sua própria religião, ou seja através de um oráculo para os oraculistas, né, ou para aqueles que buscaram conhecimento oracular, foi uma forma até mesmo de poder saber lidar consigo, saber lidar com
um momento onde todo mundo ficou preso, né? Literalmente sob a sombra de algo que se tornou bem complicado para todos, no caso, de uma forma geral. Bastante. Então, você diria assim, que sua relação com o sagrado e com os oráculos, ela sofreu uma mudança devido ao Covid, certo? Não devido ao Covid, mas devido à situação que a É pandemia a provocou. circunstância que o Covid trouxe, né? Isso. Assim, a ligação que se teve com o sagrado, óbvio que ela ficou muito maior. Houve sim um período onde você pôde se dedicar muito mais a isso, pelo menos no meu caso, por ter disponibilidade de tempo para poder não só fazer suas práticas, como também poder estudar, entende? Você acabava tendo muitas intuições, você acaba tendo muitos insights fortes, entende? Você acaba tendo uma série de pensamentos intuídos. E foi nessa intuição que as coisas afloraram, entende? Essa intuição mostrou uma forma de se relacionar com o sagrado muito mais ampla, entende? As pessoas, não só digo por mim, acredito que pessoas que estiveram trabalhando com isso também, quanto à parte espiritual, o sagrado, eles sentiram isso de uma maneira geral, essa conexão muito maior, isso indiferente do credo que a pessoa tenha, entendeu? E você, assim, isso é uma questão que surgiu durante essas entrevistas, justamente. Acredita que esse período de pandemia, ele foi um acaso e a consequência energética veio da forma como nós nos portamos no meio de tudo isso? Ou ele foi uma própria representação de uma mudança energética que o mundo está passando? Eu vi algumas opiniões sobre isso e como você trouxe esse ponto da espiritualidade pessoal, acho que é até interessante abordar. Você tem alguma visão em relação a isso? Então, sobre até mesmo assim, investigar utilizando as runas para poder entender o que foi esse período pandêmico, olha, eu mesmo não tive o interesse de utilizar as runas para isso, entende? Até porque eu tinha muito para mim que isso era um período de transformação, de transmutação, era um momento onde a gente precisou sofrer certas mudanças, né? O cenário político, ele não teve tanta, eu acredito, não teve tanta mudança nessa questão do tratar, da forma como tratar isso, né? Mas isso foi muito mais do indivíduo, né? Não sei se eu estou chegando no raciocínio que eu quero, mas se trata de que essa mudança, essa questão assim do cenário como se construiu, foi muito mais sentido do que intelectualizado, entende? Então, pelo menos por mim, eu tive essa sensação. Eu não precisei buscar ou investigar sobre. Eu, literalmente, isso foi sentido, isso foi visto. E não só em meio negativo, como também em meio positivo. As pessoas precisavam também de uma certa evolução. Isso foi uma coisa bem forçada, entende? As pessoas foram forçadas a tanto se espiritualizar como entender o que estava acontecendo. Óbvio que eu não posso generalizar em dizer que isso foi uma coisa que todos sentiram, que todos estiveram presentes, né? Mas pela sua grande maioria, uns sentiram e outros buscaram intelectualizar de certa forma. Sim, verdade. Agora já indo para um ponto da questão da digitalização das práticas durante esse período de pandemia. O fato de que tudo foi para o mundo digital, principalmente a questão da leitura oracular, que já estava antes, mas houve um impulso muito maior durante a pandemia. Você acredita que isso mudou de alguma forma o seu modo de ler os oráculos para si mesmo e para as outras pessoas? E o seu trabalho ele foi afetado com essa virtualização? Dando um adendo, seria aquela questão de tem alguns tarólogos, alguns oraculistas que eles acreditam que o ambiente influencia na questão da energia na leitura
outros não, eles veem que isso não tem peso. Você acredita que isso acabou sendo algo que trouxe mudança na sua prática? Então, vamos partir de um pensamento. Quando a gente vai falar de ambiente, né, a gente constrói realmente um ambiente para poder estar fazendo uma leitura, para que não haja interferência de energia, nem interferência de segundos ou terceiros. Né? Até então, não está errado a forma como se trabalha. Porém, durante esse período onde as pessoas estavam sedentas por respostas, onde as pessoas precisavam não só de um acalento, de uma palavra amiga, de uma orientação e de um direcionamento, o uso, né, das mídias, das plataformas digitais para poder se trabalhar com o oráculo foi, pelo menos como eu senti, foi, de certa forma, amplificado, porque a gente tem um campo. Nesse campo, o oraculista e o consulente, eles têm o seu contato, né? Onde você permite maior acesso, entende? Para as pessoas que não tiveram mais a possibilidade de trabalhar, de estar presente dentro de uma sala com o oraculista, com o tarólogo, eles tiveram que abrir os seus próprios campos e acreditar naquilo ali, entende? Que estava sendo feito ali, estava sendo feito certo, né? A gente expande. E essa expansão foi vista. Eu mesmo tive experiências com pessoas que elogiaram extremamente o meu trabalho por ter tido uma amplitude tão grande nesse campo, a fim de que eu pudesse acessar e poder fazer essa leitura. E só cabe um adendo. A leitura, seja ela presencial ou seja ela à distância, ela não muda. Porque o que está conversando com você não é o oraculista, é o oráculo. A gente só é um tradutor. A gente só está passando o significado, entende? Dessa forma, pensa que tem uma egrégora inteira que rege, seja cada carta, seja cada símbolo, no meu caso, das runas, entende? Que vai conversar com você e você acha que ela vai estar restrita à distância? Não. As pessoas só se tornaram muito mais acessíveis a isso. Elas se abriram a isso, entende? Então, eu digo para você, foi bom, o meu ponto de vista foi bom, permitiu com que algumas coisas fossem quebradas, né? E entender que a espiritualidade continua em evolução, você goste disso ou não. É verdade. E o seu consumo de conteúdos na internet sobre tarô, sobre espiritualidade em geral, ele foi afetado com essa visualização? Você começou a acompanhar mais coisas? Eu ouvi de pessoas que começaram a ver mais vídeos no YouTube sobre o tema, que começaram a seguir mais pesquisas. Você chegou a ter alguma mudança nessa forma de você se portar como uma persona virtual em relação às suas práticas, às suas crenças espirituais, às suas práticas espirituais? Olha, a princípio não. O que foi realmente afetado para mim foi muito mais a questão do estudo, foi muito mais a questão de óbvio. A gente busca também um pouco de similaridade naquilo que a gente faz, né? Buscando também opiniões de segundos e terceiros, até mesmo também para a gente poder se afirmar um pouco. É bom, às vezes é bom. Mas assim, a princípio, não houve uma mudança no meu consumo pessoal. Eu particularmente percebi uma mudança muito grande no consumo dos outros. Isso aconteceu muito, até mesmo na popularização de feitas, né, utilizadas leituras que eram à distância e feitas por vídeo em live, né, dando direito às pessoas a fazer uma pergunta e tudo mais. Isso acabou se popularizando de uma forma muito grande. Então, meio que também faz parte daquilo que a gente estava falando antes, sobre as pessoas estarem buscando direcionamento, buscando conhecimento, buscando entender o que está acontecendo ali. Entendeu? Óbvio que uma leitura desse tipo, ela não tem
Pelo menos é o meu ver, entendeu? Quando você tem muita gente reunida em volta de uma pessoa só que te dá a possibilidade de você fazer uma pergunta, às vezes não se chega no que você gostaria, entende? Então, foi basicamente, eu vi pessoas sendo afetadas nisso, sejam positivamente, ou sejam negativamente, simplesmente por vício, né? Eu vi essa questão do vício, da busca constante dessas lives, para poder ter suas próprias respostas. Mas nunca que isso vai conversar com uma pessoa apenas, entende? Isso vai estar conversando com o nicho delas. E aí a quantidade de informação que tem ali é muito grande. E em relação aos temas que foram Alô, tá ouvindo agora? Eu acho que caiu, provavelmente você estava perguntando, vai começar a falar muito rápido aqui para mim, daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui. Se estiver ouvindo, só me dá um ok. Pronto. Em relação aos temas que foram investigados durante a pandemia, e você, enquanto profissional, oraculista profissional, os temas que chegaram até você. A pandemia chegou a ser algum dos temas investigados alguma vez? E também dos outros temas que foram levantados. Houve alguma mudança? Se houve temas que foram mais investigados pelos seus consulentes ou menos investigados durante esse período? Olha, eu vou dizer para você. A pandemia, ela forçou um monte de gente a conviver. E convívio por tempo demais torna tudo bem difícil. Então eu digo para você que é questões emocionais, de relacionamento, questões mentais, muitas das vezes, elas foram muito postas assim em leitura, né? Muitas pessoas que pegaram e solicitaram perguntas repetitivas, às vezes. Eu vi muitas das vezes sendo repetido isso. Relacionamento, questões pessoais sentimentais e até mesmo a questão da ansiedade. Então, até onde essa pandemia vai, o que vai ser da gente, enfim. Tá? Nisso, a maior ânsia das pessoas foi sentimental. Então, alguns de seus consulentes chegaram a questionar sobre a questão da pandemia, né? Se vai ficar tudo bem depois e tudo. Chegou a ser um número significativo ou pontual? Pois não entendi. Chegou a ser um número de consulentes significativo a questionar isso ou foi algo mais pontual? Olha, eu vou dizer para você. Foi uma média de 95% dos meus consulentes pegando e falando sobre isso, pelo menos alguém dando uma pincelada sobre essa pergunta, entende? Essa pergunta em específico, sobre até onde ia, como ia ser, se ia dar uma melhorada de um tempo para cá. Particularmente, as runas, elas têm como tem pelo menos duas runas, e muitas das vezes elas saíam em leitura, principalmente para essas pessoas que perguntavam sobre, então, vai melhorar a pandemia? Não vai? A gente vai ter uma próxima onda? Enfim. As runas, elas têm, no caso, algumas delas que falam sobre tempo, e muitas das vezes elas saíam, né? E muitas das vezes as runas, a runa principalmente que caiu para mim era uma runa que falava de um período de um ano. A gente, de ano em ano, nesses 3 anos que a gente teve aquele subir um degrau de cada vez. Mas foi uma melhora que foi gradual, ela foi bem aos pouquinhos. Então, assim, as pessoas por si só viram, ok,
estava funcionando, está funcionando e funcionou, e elas tiveram as suas próprias dúvidas resolvidas, entende? Respostas bem dadas. Ainda um pouquinho sobre a sua prática enquanto oraculista. No caso, você trabalha com Taroando, né? No site Taroando. Sim. Você pode falar um pouquinho mais, porque eu pensava que o Taroando ele era voltado somente à questão do oráculo tarô, mas então ele também tem um espaço mais amplo, né? Outros oráculos são trabalhados por lá. Ele agrega todos os tipos de oráculo. Se é um material oracular, se é uma ferramenta oracular, pode ser utilizada na plataforma. Entende? E eu já estou lá desde 2017. Caramba, então você é um oraculista virtual há bastante tempo, né? Já tem um bocado de tempo. Já. E como é que funciona a plataforma? A plataforma, ela funciona através de tempo. Você adquire o tempo, né? E lá você pergunta até esse tempo acabar. E são perguntas, no caso, que elas são digitadas, né? Digitadas tanto pelo oraculista como pelo consulente, né? Eu que já tenho muita experiência com digitação, então para mim digitar rápido não é nenhum problema. Entende? Boa noite. Boa noite, Herão. E agora, entrando um pouco nessa questão do momento político que a gente viveu durante a pandemia, você acredita que, não o governo Bolsonaro em si, mas principalmente a ênfase nesse negacionismo científico que ocorreu durante esse tempo, você acha que afetou, de alguma forma, o seu modo de lidar com o sagrado, com o espiritual? E acredito que os oráculos tenham colaborado de alguma forma nesse sentido ou não chegou a afetar? Olha, sendo que foi muito disseminada fake news, entre outras coisas, durante esse período específico, óbvio que a gente perdeu. Alô, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá travando um pouquinho. Tá. Espera Tá um pouquinho. Travadinho. Deixa eu ver se vai voltar normal. E eu acho que voltou normal. Então, nós como seres humanos, a gente tem os nossos anseios. Então, até dizer que nariz de porco numa tomada, como já diria os velhos, né? Muita coisa pode acontecer. Então, perguntas sobre se aquilo ali é real ou não também já aconteceram. Obviamente, perguntas pessoais minhas. Mas o próprio cenário político, por si só, ele não afetou a minha forma de lidar com o sagrado. Entende? É uma coisa extremamente pessoal, você dividir uma coisa da outra, entende? E o que se trata como sagrado, fica como sagrado. Aquilo que cabe a governantes, aquilo que cabe às pessoas que estão frente no país, é outra coisa, entende? A onda que passou nisso, ela reverberou, mas a nível do sagrado, não afetou em nada. Entendi. E você acredita que a forma de lidar com os oráculos, pensando hoje, né, um contexto que a gente passou da emergência pandêmica, passou do bolsonarismo e está num contexto mais cibernético, atualizado, você acredita que é diferente em relação a alguns anos atrás, antes de tudo isso acontecer? Então, até mesmo como a gente falou antes, a forma como estava sendo disseminado, entendeu? E buscado a espiritualidade, o direcionamento, o entendimento antes era menor. Durante esse período, houve uma busca maior, entende? Houve um anseio muito grande. As pessoas, elas queriam respostas
E elas queriam a resposta para ontem. Então, por conta disso, no caso, se houve uma mudança ou não, sim, mas é mais uma mudança a qual a gente não pode generalizar, entende? É algo que a gente não pode botar como uma regra que valeu para todos. Não dá para dizer que todo mundo se viu dessa forma, mas o desenvolvimento que as pessoas tiveram durante a pandemia, ele foi muito maior, entende? E com relação aos anos atrás. Eu digo isso por conta até mesmo dos meus atendimentos pelo tarô, entende? Onde eu tinha um fluxo de 2017, 2018, 2019, quando chegou o primeiro período da pandemia, houve um aumento. As pessoas buscaram respostas, as pessoas buscaram se espiritualizar, se interiorizar, entende? E isso acredito que tenha acontecido de uma forma geral. Indiferente, seja você cristão, seja você pagão, houve um aumento em massa e uma necessidade das pessoas se espiritualizarem de uma forma geral, entende? Então, daquele período antes da pandemia para depois da pandemia, houve sim uma mudança significativa. E, no caso das próprias pessoas, perdurarem isso. Pois foi uma experiência única, né? Eu acho que eu espero que a gente não tenha mais uma experiência como essa, né? Mas para quem passou e conseguiu extrair alguma coisa disso, e extrair uma coisa boa disso, né, através das próprias experiências, das próprias vivências e intuições, eu espero que isso seja uma coisa que perdure, entende? Diferente no caso a um cenário político ou a um cenário cibernético, entende? Mas as pessoas também utilizaram a parte do cibernético, utilizaram a web, utilizaram a tecnologia para se alinhar, se atrelar e buscar também conhecimento, buscar também se espiritualizar através disso. Houve uma forma das pessoas conseguirem se espiritualizar através da tecnologia. Olha que beleza. Muita gente pensava que eram opostos, né? É uma forma de unir. Sabendo utilizar da forma certa, Sim. tem como Você alinhar. falou que teve uma explosão, né, de atendimentos em relação ao tarô. Uhum. Esse movimento da questão da leitura com o tarô e com as runas, você acredita que foi semelhante? Assim, explosão nesse período, os temas abordados? Ou você ou acredita que houve alguma diferença em relação a um e outro? Ou não, foi um movimento em conjunto mesmo? Olha, isso foi bem simétrico, entende? Tanto com parte dos amigos que estavam comigo durante os trabalhos, né? Pessoas que trabalhavam, pessoas que trabalham no tarô, a gente mantém contato, a gente conversa, entende? E isso foi uma coisa que foi geral, entende? Não foi meramente com o tarô, com as runas ou com os búzios, seja o oráculo que fosse utilizado. Isso cresceu de uma forma bem simétrica, bem tranquila, entende? Não bem tranquila, essa é a palavra, mas foi uma forma bem distribuída. Cada um, talvez, dentro dos próprios ovinhos, mas precisando também sair deles, né? Sim. E agora já é uma questão mais de sua visão de mundo e de suas expectativas de futuro. Primeiramente, seria assim, em relação à sua visão de mundo enquanto um indivíduo espiritualizado, você percebe que mudou a sua forma de ver o mundo em relação a como você pensava antes da pandemia ou não? Isso se manteve? Vamos falar de esperança, de futuro? Então, eu digo para você assim, o meu ponto de vista, na realidade, ele está mais como de um observador, entende? As pessoas, elas tiveram sua evolução,
elas tiveram o seu crescimento e por conta disso elas aprenderam bastante coisa. Se eu digo para você sobre futuro e esperança, perdão, 3 anos, 4 anos atrás, a gente estava à sombra da morte, onde a gente não poderia ir para a rua, voltar para casa, talvez depois de 15 dias, tá com uma coisa que literalmente podia interromper a sua vida, entende? Então, o que foi adquirido durante esse período é uma coisa que ela, apesar de ter sido trágica de várias formas, ela é inestimável por conta do que se construiu ali. Você não podia simplesmente botar os seus pés na rua e não ter os mínimos cuidados. Voltar para casa e não ter os mínimos cuidados. Você tem uma ideia, a paranoia às vezes era tamanha que se chegava em casa, se tirava as roupas, se colocava para lavar, não se tocava em mais nada, não se tocava em mais absolutamente nada, tomava um banho dos pés à cabeça e se lavava as mãos com álcool gel. Algumas pessoas dizem que é cuidado, mas a quantidade de gente que ficou ansiosa, paranoica por conta disso foi muito grande, entende? Então, quando a gente fala sobre esperança e sobre o futuro, a gente fala sobre com o que a gente agregou dessa experiência que foi única para a gente, que isso se perpetue, entende? Que as pessoas não só mantenham a própria espiritualização, mas também que continuem buscando e continuem entendendo o que aconteceu e, obviamente, fazendo com que isso seja uma plataforma para que se cresça ainda mais. Entende? A esperança que eu tenho é essa, que as pessoas não desperdicem realmente um evento que foi trágico e que foi difícil para muitas pessoas, mas que foi um momento onde se aprendeu muito, se entendeu muito e que isso seja algo que seja levado até o final e também passado para as gerações vindouras. Então, um momento aqui que eu deixar o cachorro latir aqui rapidinho. Ele quer participar também da live. Todo dia quer participar. Mas assim, eu acho bem legal que você traz. Vou debater com o cachorro mesmo. As esperanças de futuro são bastante positivas, né? Você tenta pensar no lado positivo da coisa, de que não já estabelecer vai piorar ou vai melhorar, mas acreditar que pode, que a gente tem ferramentas para evoluir, para aprender e trazer algo, querendo ou não, positivo de uma experiência bastante traumática, mas que pode nos preparar para eventos tão problemáticos, espero que menos, bem menos problemáticos, no futuro, para a gente poder lidar com coisas do nosso dia a dia. Sim. Então, a sua visão de mundo, assim, pessoal mesmo, você acredita que ela, devido a isso, ela é mais positiva? Ou isso é algo que você já carregava consigo desde antes? Olha, visão de mundo, para ser uma coisa mais positiva, eu vejo assim, que, obviamente, depois dessa experiência, não dá para você ser negativo. Perdão. Quem passou por isso e não precisou acertar as contas, continua vivendo a sua história, não tem como você ser negativo nesse ponto, entende? Olha o que você sobreviveu. Se você foi capaz de passar por uma calamidade a nível mundial, o que resta realmente é ter esperança e pensar em algo que seja realmente otimista. E para a gente finalizar, qual a importância dos oráculos para a sua vida? Das runas e do tarô?
as runas mesmo, porque é o que você tem mais contato. Qual é a Uhum. importância para a sua vida? A importância das runas na minha vida, elas hoje são uma fonte de conhecimento, hoje elas são uma fonte diária de trabalho. As runas representam conhecimento dado em sacrifício, né? Sacrifício para se obter conhecimento, sacrifício que Odin fez em Yggdrasil. Ele viu o próprio olho, se dependurou por 9 dias e 9 noites. E que as runas trazem para mim hoje como conhecimento, que elas são para mim hoje, elas são basicamente todo tipo de, basicamente tudo que eu preciso, tanto a nível pessoal como a nível profissional e sentimental. Enquanto ainda estiver aqui, eu vou estar repassando o que as runas têm, o que as runas têm de melhor. Entre uma das lições de Odin, que todo conhecimento que é passado perdura, segue pelas eras. Tanto que ele deu as runas aos homens para que os homens pudessem ter conhecimento. Porque conhecimento que não é passado é morto. Eu agradeço tanto ao meu senhor, né, Odin, e minha senhora também, que é Hecate, por hoje estar participando e podendo falar um pouco, não apenas sobre as runas, mas também sobre a minha própria vivência. Eu fico muito feliz da gente, de nós, no Ciência, podermos ter aproveitado dessa noite, aproveitado dessa experiência, aproveitado dessas vivências e de seu conhecimento que você ter querido compartilhar com a gente. Muito obrigado, Kelly, por participar. Foi muito bom. A gente está aprendendo, a gente está observando tudo que está acontecendo Sim, em relação ao tarô, mas você trouxe uma visão que a gente não tinha até o momento e foi muito bom para a gente. Eu acho que se você quiser participar, tem aqui Coisas de Bruxa, Underline Morgan comentando, e não Rei sei, Odin, Kairi Hecate. sua esposa aqui, Sim, que se vocês quiserem fazer parcerias com a gente, estamos abertos a parcerias para falar mais sobre a questão da, da religião nórdica que vocês seguem, a questão das runas. A gente está aberto a tudo isso. Nós estamos trabalhando com tarô atualmente, mas queremos expandir mais, queremos tratar sobre mais aspectos da espiritualidade, dessa espiritualidade fora do eixo das religiões institucionalizadas. Porque eu acho que a gente merece dar essa visão maior às coisas, dar uma maior atenção a âmbitos do mundo espiritual que eles são muito, sim. às vezes, banalizados, marginalizados. E a sua presença aqui, eu acho que assim, é grandiosa, é gratificante de verdade. Então, eu Eu e o Miss agradeço. damos nosso muito obrigado pelas experiências e Sim. por todo o apoio de ter participado aqui. Olha, respondendo no caso algumas coisas que você falou, você querendo, você precisando, pode contar comigo. Pegar, repassar conhecimento, falar sobre. É sempre um prazer, entende? Eu vivi muito com isso. Foram períodos de estudo solitário. Então eu digo para você, tem muita coisa para falar. E se isso permitir agregar conhecimento para pessoas que buscam, eu estou disposto a passar. E vamos lá, Ok? uma jornada pelo conhecimento. É isso. Então, Bom, pessoal, quem esteve presente conosco essa noite, muito obrigado. Foi obrigado, gente, uma noite por ótima, estarem aqui. uma live ótima a todos.
Deixo novamente um obrigado. Continuem acompanhando a gente. A gente está lá com o nosso formulário, está o nosso link na bio, que é o formulário que é sobre a questão da prática do tarot durante a pandemia. Estamos com parcerias abertas, então se você tem trabalhos, pode ser acadêmicos, podem ser independentes, podem ser trabalhos artísticos, sobre o tarot e sobre o misticismo, podem falar com a gente também, que estamos abertos a fazer parcerias com quem quiser ter uma certa vitrine para exibir. Tudo bem que nosso perfil ele é ainda um perfil pequeno, mas estamos a fim de construir uma comunidade de pessoas que queiram compartilhar conhecimento e arte voltada à espiritualidade em geral. Nosso centro é o tarô, mas queremos expandir um pouco mais. E as lives e podcasts vão continuar. Próxima semana a gente vai parar, porque aqui no Nordeste, São Pedro é muito barulho, então vai ser um tanto difícil fazer uma live num dia de quarta-feira, noite de São Pedro. Vai ser muitos fogos para poder fazer uma live, mas em julho nós estaremos aqui com mais algumas lives marcadas, mais alguns podcasts a sair. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês.